Paz seja convosco, amados. Eu resolvi fazer esse vídeo, porque às vezes a gente está no dia a dia, né, nos nossos afazeres, como eu aqui organizando minhas plantas, e a cabeça às vezes não para de funcionar. As pessoas têm dúvidas e perguntam, fazem suas perguntas, e é necessário a gente parar um pouquinho para poder ajudar nas dúvidas, né? Devido a essa novela que está passando na Record, as pessoas ficam com muitas dúvidas, principalmente nesses primeiros capítulos, onde narrou a história de Adão e Eva, de Abel e Caim, do primeiro homicídio. Aí as pessoas ficam falando, né, pensando, lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, a gente vai ver a narrativa ali de que Deus, ele cria todas as coisas e ele cria, então, o primeiro casal, Adão e Eva. E no capítulo de número 4, nós vamos ver, então, Caim matando seu irmão Abel. E ali, depois que ele matou o seu irmão Abel, ele fugiu e ele foi para a terra de Nob, né? Que está relatado ali na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4. E de repente as pessoas falam, mas ele foi para lá e depois a gente vai ver Caim se casando, né? Então quem foi essa mulher de Caim? Se existia Adão e Eva, o primeiro casal, os filhos, Abel e Caim, um matou o outro e só depois de um tempo Adão e Eva então vão ter outro filho chamado Sete. Então quem foi essa mulher? Mas nós nos esquecemos, amados, de um detalhe. A Bíblia nos conta detalhes que muitas vezes nós passamos por cima desses detalhes. A Bíblia vai nos relatar lá no capítulo de número 5 do livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 5, versículo de número 5, que Adão, ele viveu 930 anos. 930 anos. E no capítulo, o mesmo capítulo 5, no versículo 4, um anterior, está narrando para nós ali que Adão, ele, além dele ter vivido 930 anos, ele gerou filhos e gerou filhas. Então, olha só, em 930 anos dá para, né, ter muitos filhos, gerar muitos filhos, principalmente quando Deus, ele cria o primeiro casal e coloca lá no jardim. Deus faz um jardim no Éden para Adão e Eva. O Senhor abençoa esse casal e ele cria então o casal, e Deus então os abençoa e diz a eles, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em 930 anos dá para gerar muito filho e muita filha, né? Ele gerou filhos e filhas, ainda mais sendo abençoado pelo próprio Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Adão viveu 930 anos. É certo que depois, quando Deus dá a lei a Moisés lá no Sinai, nós sabemos que as uniões, né, entre parentes, a união entre parentes, ela foi proibida, né? Ela foi proibida. Lá, principalmente no capítulo de número 18 de Levíticos, nós vamos ver Deus proibindo, então, as relações entre parentes, né? Mas no caso do primeiro casal, não. Era Adão e Eva só, e Adão e Eva. Aí eles foram gerando filhos, filhas. E então nós vamos ver que Caim, ou ele casou, né? Algumas pessoas, casou com uma irmã dele. A gente não pode afirmar, mas é provável, pode ser, é uma possibilidade que ele tenha casado ou com uma das suas irmãs, né? Ou com uma das suas sobrinhas, né? Algumas pessoas, ele casou com prima. Para se casar com um primo, então teria que ter um outro casal para ter gerado uma outra família, outras pessoas. Primos não vai dar certo. Então, ou ele casou com uma irmã, com uma sobrinha neta, uma sobrinha bisneta, uma sobrinha tataraneta, vai saber, né?
em 930 anos. Quanta coisa aconteceu no planeta Terra? A gente não sabe a idade com que Caim casou. Então, existem várias possibilidades, várias possibilidades. Por quê? Porque não era só Adão e Eva, Abel e Caim e Sete, né? Que a Bíblia relata o nome dos 3 filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Mas não era isso. Lá no capítulo de número 5 do livro de Gênesis, 5:4, Adão, ele gerou filhos e gerou filhas. Então a gente tem que se atentar muito para os detalhes. É por isso que o apóstolo Paulo era enfático em dizer para as igrejas: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Estudamos isso com relação aos dons do Espírito Santo domingo, na EBD, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E também existe uma outra menção que ele passa para a igreja de Tessalônica, lá no capítulo de número 4. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem no Senhor, para que não entristeçais os vossos corações e fiquem então sem esperança. Então, o apóstolo Paulo, ele quer que nós aprendamos a Bíblia Sagrada e que a gente atente então para os pormenores, porque isso faz toda a diferença. Então, Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.